Então seja muito bem-vindo mais uma vez. Já tem alguns vídeos que eu não me apresento, né? Meu nome é Breno Santos, eu sou advogado, especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário. Se você está chegando agora, já se inscreve no canal, ativa as notificações para você ficar sempre bem informado e compartilhe esse conteúdo com seus amigos e seus conhecidos. Faça esse conteúdo chegar ao maior número de pessoas para que elas tenham aí uma chance de ver os seus direitos respeitados. O nosso tema de hoje é o que fazer quando o perito da justiça dá o laudo negativo, né? Quando o perito da justiça ele diz que você pode continuar trabalhando e a orientação dele é para que o juiz negue o seu benefício. Você sabe o que fazer nessa situação? Eu vou te explicar isso nesse vídeo. Então vamos lá. O primeiro de tudo, eu já falei aqui sobre isso em alguns vídeos e eu quero retomar essa questão. Eu sei que parece que é puxando sardinha aqui para o lado dos advogados, mas é muito importante que o processo comece da forma correta. Uma das coisas que o advogado pode fazer, né, e que provavelmente você não vai fazer se você estiver sem advogado, é apresentar quesitos que devem ser respondidos pelo perito médico lá da Justiça Federal na hora que ele for avaliar o seu caso. Por que isso acontece? Quando você entra sem um advogado, né, você preenche aquele termo lá de atermação. Está funcionando um pouco diferente, dependendo da sua região, do seu tribunal, mas de modo geral, ou você comparece lá na Justiça Federal, preenche o termo, né, o servidor vai te ajudar, você assina isso, vai para o juiz. Não tem muitas informações, tem só dizendo que você fez uma perícia, que foi negada e que agora quer a avaliação da Justiça Federal. Em outros cantos está funcionando por e-mail, então cada canto tem um tipo de procedimento, tá? Muito disso tem acontecido por causa da questão da Covid-19. Mas o importante aqui que eu quero chamar a atenção é que nessa forma de procedimento não são apresentados os quesitos para que o perito responda. E aí isso vai ser feito por um advogado especializado nessa área. Então se você contratou um advogado ou se você vai lá pela Defensoria Pública da União, né, que é uma alternativa à contratação do advogado, vão ser feitos os quesitos que o perito deve responder. Tá? Ponto. Segundo detalhe muito importante. Eu sei que a maioria das pessoas não vão ter condições de pagar, né? Elas já estão brigando na Justiça Federal porque precisam receber o benefício para sobreviver. Mas, caso você tenha condições de arcar com essa despesa, é muito importante também contar com o auxílio de um assistente técnico. Breno, o que é o assistente técnico, né? O assistente técnico nada mais é do que uma pessoa da sua confiança. Lógico que nessa situação de perícia médica na Justiça Federal tem que ser um médico também, especializado na área do exame que você vai fazer, preferencialmente, e ele vai te acompanhar durante a perícia médica da Justiça Federal. E ele também vai emitir um laudo. Então, além do perito emitir um laudo, o seu assistente técnico, né, ele vai acompanhar a perícia, ele vai analisar os seus documentos e também vai apresentar um laudo lá na Justiça Federal. Breno, quanto custa isso? Aí eu não sei, né? Varia de região para região. Eu já vi médico cobrar R$ 500, já vi médico cobrar R$ 2.000. Então depende muito da área de especialidade, da região que você está, da sua condição financeira, tá? Volto a dizer, eu entendo que a maioria das pessoas não tem condições de arcar com esse custo, né? Afinal de contas, ela já está brigando na justiça para ter algo de como se manter. Mas, caso você tenha como arcar com isso, é interessante apresentar um perito, um assistente na perícia médica, tá certo? Agora, saiu o laudo, independente se foram apresentados os quesitos ou não, se tem assistente técnico ou não, o perito médico da Justiça Federal, ele vai emitir um laudo. O que eu faço agora, Breno? O laudo foi negativo. O perito disse que eu posso trabalhar e provavelmente o juiz vai negar o meu benefício. Tá certo? Muito provavelmente sim. Mas o juiz ele não é obrigado a seguir o laudo médico, né? O laudo pericial. Por quê? O perito ele é um assistente da justiça e ele não vincula o juiz. A perícia médica é apenas mais uma prova dentro do processo. Uma prova muito forte, eu sei. A probabilidade do juiz não seguir o perito é muito baixa, né? É bem remota, mas o juiz não é obrigado a seguir o perito.
e quando que o juiz não vai seguir o perito. Então, é importante que você tenha apresentado os seus documentos de forma organizada e que eles sejam muito fortes, né? Então, muitas vezes chega aqui no escritório apenas a pessoa com apenas um laudo padronizado, não explica a situação dela, só diz que fulano de tal tem a doença tal, CID tal, precisa de afastamento de 15 dias, por exemplo, né? E aí a pessoa já está há mais de ano, 2 anos, 3 anos, lutando com essa doença, tá todo esse tempo que não consegue trabalhar e vem um atestado médico, vem um laudo médico desse tipo. Parênteses, né? Atestado médico e laudo médico são documentos diferentes, mas infelizmente muitas vezes chega aqui no escritório com o nome de laudo e é só um atestado, ou atestado que parece um laudo, aí fica essa confusão danada, mas que no final não diz muita coisa e não ajuda. Então, também, eu sei que também é complicado, principalmente quando se depende do SUS conseguir um laudo adequado, mas tente sempre conversar com o médico lá que está lhe acompanhando para emitir um laudo mais detalhado. Importante que diga lá qual é a sua doença, quando começou o tratamento, quais já foram os tratamentos realizados, quais procedimentos já foram realizados, como que tem evoluído a sua doença, se você está melhorando, se você está piorando, quais são as limitações que isso causam aí para você, né? Quanto tempo você precisa de tratamento, quais as formas de tratamento que vão ser realizadas daqui para frente. Isso tudo é muito importante. Volto a dizer, eu sei que é delicado tratar disso, principalmente quando a gente está utilizando o atendimento do SUS, né? Eu sei que é muito delicado, mas, se possível, busque ter atenção, né? Busque conversar com o médico que está lhe acompanhando para que essas informações constem de forma detalhada no seu laudo. Isso vai ajudar muito e pode ser aí, de repente, quem vai lhe salvar, porque o juiz ele vai poder analisar esse laudo médico, já que ele vai estar tão completo, tá certo? Então, ponto número 1, o juiz ele não é obrigado a seguir o que o perito médico lá da Justiça Federal falou. Ele não é obrigado, ele não está vinculado ao laudo pericial, né? Mas para o juiz desconsiderar o laudo pericial, é importante que você tenha um documento muito claro, muito bem explicado, dizendo por que você não pode trabalhar, né? E isso vai ser feito por meio de um relatório médico, um dos principais documentos, né? Outros podem constar também, até, por exemplo, a bula de um remédio. Vamos supor que você tem ali a prescrição de um determinado remédio que causa sonolência e você é um motorista, né? Você é um motorista de carga pesada. Então, né, mesmo que o perito eventualmente diga que você pode trabalhar, a contraindicação ali por causa do seu medicamento pode fazer com que o juiz conceda o seu benefício. Então, muita atenção com a documentação médica. Segundo ponto, o perito ele descreve uma coisa no seu relatório e apresenta outro tipo de conclusão. Tá? Então, por exemplo, aqui no escritório já teve essa situação em que o perito falou, por exemplo, que a pessoa não podia fazer força e no final disse que ela poderia trabalhar normalmente. Só que o detalhe, né? No caso dessa pessoa, ela trabalhava em um almoxarifado, em um depósito em que ela era responsável pela organização das coisas. Então, invariavelmente, ela tinha que fazer força, porque ela tinha que carregar as coisas, né, que estavam sendo guardadas nesse almoxarifado para poder fazer a devida organização. Tá? Então, a gente conseguiu pegar nesse ponto aí, e aí teve uma reviravolta no processo. Outro ponto também, o perito não responde os quesitos, né? Vocês lembram que eu falei no começo do vídeo que é importante contar com um advogado ou com o acompanhamento da Defensoria Pública da União para que sejam elaborados os quesitos. O perito não respondeu ali a quesitação, não respondeu todas as perguntas que foram realizadas, né? Então a gente vai poder também impugnar esse laudo, tá certo? Inclusive esse é o nome, né? Chegou, eu nem falei sobre isso, né? Nem falei esse nome. O perito apresentou o laudo na justiça, aí você pode apresentar a impugnação do laudo pericial. E na impugnação você vai apresentar tudo isso que eu estou dizendo. Ou que existem outros documentos que comprovam a incapacidade no processo,
existe um laudo médico que tem uma conclusão diferente, existe a bula de uma medicação que comprova que os efeitos colaterais ali são contraindicados para a profissão que é exercida por aquele trabalhador, por aquele segurado, ou que o perito falou algumas coisas na sua fundamentação que são contrárias à sua conclusão, como é o caso que eu citei aqui, que disse que a pessoa não podia fazer força, depois disse que ele podia trabalhar, mas que a pessoa trabalhava essencialmente fazendo força, né, na organização de um almoxarifado, ou que o perito não respondeu todos os quesitos que foram apresentados. Nesse último caso, especificamente, o juiz vai determinar que o perito responda esses quesitos que não foram respondidos. E pode acontecer, de razão disso, ele mudar a sua opinião e terminar concluindo pela incapacidade. Tá bom? Existem várias outras situações que podem permear tudo isso, mas seriam questões muito mais técnicas. Essas três que eu trouxe hoje são as mais comuns e que podem ser assim facilmente, né, entre aspas, constatadas por qualquer pessoa. Você vai ter que ler com muita atenção, com muita cautela o seu laudo pericial e, caso esteja acompanhado de advogado ou da Defensoria Pública da União, né, esses vão ser os responsáveis por apresentar a impugnação do laudo, tá certo? Agora, se você não está acompanhado, se você está ali no âmbito do Juizado Especial Federal, né, que não vai precisar do acompanhamento de um advogado, é importante que você faça um documento explicando os seus motivos e apresente lá na secretaria do juizado, onde está tramitando o seu processo. Então, esse era o nosso conteúdo de hoje. Se você tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, deixe também a sua sugestão de pauta. E lembrando, inscreva-se no canal, ative as notificações para que você se mantenha sempre bem informado, tá certo? E compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso aí e tentar garantir os seus direitos.